Se você está procurando um vídeo com questões de química da prova da FUVEST, esse vídeo pode te ajudar. Eu sou a professora Gisele, sou professora de química aqui no canal Gisele Naves, e nesse vídeo você vai assistir a resolução de 6 questões de provas antigas da FUVEST. Essa é uma revisão de véspera e eu já gravei, vou deixar um link para vocês, a resolução de 6 questões iniciais. E agora nós vamos para mais 6 questões da FUVEST que podem ajudar no seu preparo para essa prova. Cada questão resolvida retoma algum conteúdo que pode ser útil para você se lembrar na hora da prova. A questão número 7 da minha lista, ela apareceu na prova da FUVEST de 2022. O texto me dizia: para o monitoramento ambiental no entorno de um posto de gasolina, coletou-se uma amostra de solo que foi submetida de forma integral à análise de naftaleno, um composto presente na gasolina. A concentração foi de 2 mg de naftaleno por quilo de solo úmido. Essa informação importa bastante. Eu já vou começar a minha anotação agora aqui com vocês. Olha só, o solo úmido, ele tem 2 mg de naftaleno em cada 1 kg de solo úmido. Sabendo que essa amostra de solo contém 20% de água, qual o resultado dessa análise por quilo de solo seco? Então, nós podemos começar a interpretação assim, dessa maneira. Em 1 kg de solo úmido, 200 mg é de naftaleno. Só que nesse 1 kg de solo úmido, 20% quer dizer 0,2 kg é de água. Se 0,2 kg é de água nesse solo úmido, 0,8 kg é de solo sem água, quer dizer solo seco. E a questão quer saber qual é o resultado dessa análise por quilo de solo seco. Então veja só, são sempre 2 mg de naftaleno em 1 kg de solo úmido, mas esse 1 kg de solo úmido tem 0,8 kg de solo seco. A questão quer saber da gente por quilo de solo seco. E então, multiplicando em cruz, nós vamos descobrir o valor de x. Quer dizer, quantos miligramas de naftaleno eu tenho por quilo de solo seco. Multiplicando em cruz aqui, nós vamos chegar aqui 2 miligramas, que multiplica 1, 2 vezes 1, dividido por 0,8. Esse número vai dar 2,5 miligramas por quilo de solo seco, como está indicado na alternativa E. Espero que a questão tenha te ajudado, que tenha clareado, tenha te dado ideias e que estimule o seu pensamento na hora da prova da FUVEST. Vou agora para a nossa questão número 8. A questão número 8 tem uma poesia, ela apareceu no vestibular da FUVEST 2021. A poesia está aqui descrita, mas antes vou começar com o enunciado. No fragmento a seguir, o autor explora conceitos químicos na forma de poesia. Químico apaixonado. Número 1. Sua presença é... E aí você tem uma combustão. É uma combustão de sentimentos. É explosão de... E aí você tem a equação de respiração. Aí você tem um evento da ressonância de pensamento. Sinergia. Sua ausência, meu desalento. No número 6. Você tem aí uma reação de oxidação. Oxidação ou oxida o meu ser, um modelo incompleto. E a gente vê o elétron saltando de camadas. 8. Impede-me de viver. Número 9. Morte em pleno deserto. Tem aqui uma referência, o site que foi retirado e agora algumas afirmações. Sobre os conceitos mencionados foram feitas as seguintes afirmações. A equação química mostrada na linha 2 pode ser associada à liberação de energia porque corresponde a uma reação de fotossíntese com consumo de gás carbônico. Então vamos olhar o número 2 para ver se é fotossíntese. Acho que a gente já viu o que é no número 2. Olha, é a glicose mais O2 formando CO2 mais H2O. Isso não é fotossíntese, pelo contrário, isso é respiração celular. Então, a afirmação está errada, isso não é fotossíntese. Afirmação número 2.
A equação química apresentada na linha 6 representa uma reação na qual o número de oxidação da espécie é alterado, sendo associado à corrosão. Então vamos dar uma olhada na reação número 6. Olha, o ferro está com NOx 0, o oxigênio NOx 0. Aqui o ferro está com NOx mais 3, oxidou. O oxigênio com NOx menos 2, reduziu. Então teve variação de NOx. E ó, a equação química apresentada na linha 6 é uma reação no qual o número de oxidação das espécies é alterado, verdade, sendo associada à corrosão do ferro, verdadeiro, número 2, tudo certo aqui. Vamos seguir então. Agora a gente já pode até vir julgar aqui os itens, mas eu quero ler as opções. O modelo incompleto referido na sétima linha refere-se ao proposto por Thomson, que identificava a presença de partículas com carga negativa dentro de uma esfera. Bom, vamos olhar aqui o modelo do número 7, né? Aqui a gente está vendo um núcleo claramente, um elétron girando ao redor do núcleo com uma certa velocidade. Para o Thomson não tem separação de núcleo ou elétrons girando. O Thomson fala para a gente que está junto, positivos e negativos. E aí agora, sabendo que só o segundo é verdadeiro, eu vou julgar as opções. Só o segundo é verdadeiro e então já temos a alternativa, o gabarito, alternativa B. Misturou química e poesia. Ficou interessante a habilidade do autor. Vamos para a questão número 9, uma questão da prova da FUVEST 2024. Fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas e escalopadas de duração prolongada para possibilitar o cozimento de alimentos. Em geral, esses botijões são abastecidos com propano, isbutano e N-butano. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases à pressão atmosférica. Com base nessas informações, qual seria o mais indicado para a utilização em um ambiente com temperatura típica de -6 graus Celsius, devido à viabilidade e o consumo de gás necessário para o alimento? Aí a questão está falando que é o propano por estar líquido, isobutano por estar gasoso. Então vamos tentar reconhecer o estado físico de cada um deles, sempre tentando posicionar o número -6 aqui nessa linha da ebulição. Olha só, lembra que é primeiro fusão e depois ebulição, que é o patamar de ebulição? Então, se a nossa temperatura for menor do que a temperatura de ebulição, então o material estará no estado líquido. Se for maior que a ebulição, será gasoso. Muitas vezes a gente coloca assim, né? Então, o -6, onde ele fica nessa escala? O -6 ficaria para cá. E isso significaria, então, que essa substância propano está gasoso nos -6 graus. Aqui o -6 também está para cá, então o isobutano também está gasoso. E o N-butano, na temperatura de -6 graus, ele está anterior à ebulição, portanto ele está líquido. Então nessa temperatura, o butano é o único líquido. Vamos tentar dar uma olhada nas opções, ó. Propano, por estar líquido, propano não está líquido em -6. Isobutano gasoso? Bom, isobutano é gasoso em -6, vou deixar. N-butano gasoso em -6? Não, isso não dá. N-butano é líquido em -6? Isso é. Isobutano é gasoso em -6? Isso também é. Então, só pela posição do estado físico eu já sei alguma coisa das opções que estão aqui. Agora que a gente já ficou com 3 opções, vamos fazer uma análise da segunda informação. Essa é a quantidade liberada, essa é a quantidade de calor liberado na combustão quando esse material está na fase gasosa. Então, vamos dar uma olhada aqui. Na letra B, o isobutano, por estar gasoso em -6, verdade, o isobutano está gasoso em -6. E dentre as substâncias gasosas, nessa temperatura, sua combustão fornece mais calor? Ó, o isobutano, ele não é o que mais fornece calor. Mas dentre as que são gasosas, que são essas duas, ele é o que mais fornece calor. É essa a alternativa. Então, repara que tem um peguinho aqui nessa questão. Vou ler as outras, ó. O N-butano por estar líquido, ele é líquido, verdade. E dentre as substâncias gasosas, nessa temperatura ele não está gasoso. Sua combustão fornece menos calor? Não, fornece menos. Se tivesse gasoso,
ele forneceria mais. Mas nessa temperatura ele está líquido, a gente já tinha feito isso. Então, não. Isobutano, por estar menos 6, gasoso, ok? Dentre as substâncias nessa temperatura, sua combustão fornece menos calor. O isobutano é o que mais produz calor. Nós ficamos então com o gabarito letra B. É uma questão fácil, mas tem jogo de palavras aqui nas opções. Espero que você tenha pegado alguma dica aqui que seja útil na hora de você responder questões da sua prova. E vamos finalmente para a última questão. Uma questão que foi muito interessante, que caiu na prova de 2024 e caiu na prova de 24 e depois caiu em outras provas essa mesma figura. Vem dar uma olhada nessa questão. Então, olha só. Para gerar gás hidrogênio foi necessário um aparato ilustrado a seguir. Então, aqui você tem um balão de fundo chato, uma substância, outra. Aqui vai produzir um gás e o gás vai vir para cá e vai ocupar esse espaço. É isso que vai descrever agora pra gente. Vem dar uma olhada, ó. Ao frasco à esquerda adicionou-se uma quantidade pré-determinada de raspas de zinco metálico e ácido clorídrico. Em seguida, o frasco foi fechado com uma rolha conectada a uma tubulação. À medida que o hidrogênio é produzido pela reação, que importa, está aqui, está balanceada, o gás se acumula em uma proveta cheia de água. Dado que a solubilidade do hidrogênio na água é desprezível, o volume ocupado pelo gás da proveta corresponde ao volume de gás hidrogênio produzido na reação. Considere que nas condições de experimento foram gerados, atenção, hein, 49,8 ml de gás hidrogênio. Qual a quantidade de magnésio metálico em gramas que de fato reagiu? Então, uma estequiometria, vou trazer só quem importa, só importa zinco metálico e gás hidrogênio. Trazendo então agora a estequiometria, é que a cada 1 mol de zinco metálico, 1 mol de gás hidrogênio. Lembra como a gente faz estequiometria? Linha de mol, linha de converter e linha do exercício. No exercício eu quero quantos gramas do zinco metálico. E eu tenho de dado 49,8 ml de gás hidrogênio. A massa do zinco metálico eu vou converter para gramas, 65,4 gramas. A questão deu aqui no Note a Dot. E o volume, que está 24,9 litros, eu vou converter para ml. 24,9 vezes 10 a menos 3 ml. Pronto. Agora é só multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz isso aqui, eu vou chegar em x igual a 65,4 vezes 49,8 dividido por 24,9, que multiplica 10 a terceira. Então, olha só, esse 49,8 e esse 24 são múltiplos, vai ficar vezes 2. Então, o nosso cálculo vai ficar 2 vezes 65,4. Então, fazendo a conta aqui, ó, 130,8. O 10 a terceira está embaixo, ele sobe em 10 a menos 3. A gente executa o cálculo, né? 1, 2, 3. Isso vai dar 0, esse número aqui, né? Porque a vírgula não aqui. Em gramas, isso nos dá aproximadamente 0,13, como indicado na alternativa B. Eu tinha dito que era a última questão, mas é nada, a gente tem 12 questões aqui. Vamos para a nossa próxima questão, uma questão de 2024. Um tema de grande interesse na química é a ativação seletiva de ligação C com H. Essa ativação permite a substituição de hidrogênio nessas ligações por outros átomos, como O ou N. A relevância desse tema pode ser verificada em um estudo recente publicado no prestigioso periódico Science, que conta com uma egressa da USP dentre os seus autores. A baixa diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é um dos motivos que dificulta a ativação da ligação C com H, pois torna a ligação um pouco polar e que diminui sua reatividade. Considerando apenas a eletronegatividade apresentada no gráfico, qual das alternativas apresenta uma ligação ainda menos reativa que a ligação C com H? Gente, possivelmente, se você estudou eletronegatividade, você já sabe qual que é a ligação que é mais difícil ainda de quebrar, ou seja, que é menos reativa. Mas para isso, vamos olhar qual é a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio. O hidrogênio está aqui, tem uma eletronegatividade bem perto de 2, aí vamos procurar o carbono. O carbono tem o número atômico 6, ele ficou aqui, então a eletronegatividade dele tá aqui, ó, 2,5. Então, eu vou fazer aqui, ó, entre carbono e hidrogênio,
O carbono tem uma eletronegatividade de 2,5. O hidrogênio algo perto de 2,1. Então a diferença é perto de 0,4. Então a gente vai ver quem é que tem uma diferença ainda menor. E para isso é só consultar, ó. O carbono é 2,5. O nitrogênio, vem olhar aqui comigo, ó. O nitrogênio é um elemento de número atômico 7. Vamos procurar o 7 aqui, ó. Tá aqui. A eletronegatividade do nitrogênio é 3. Então a diferença entre 2,5 e 3 é uma diferença de meio. Não é essa, então. Entre carbono e flúor, vou fazer a conta para cá. O Word até corrigiu minha flecha. O carbono, mas não pode sumir a nossa flecha aqui, né? O carbono tem uma eletronegatividade 2,5. O flúor tem uma eletronegatividade máxima, né? 4. Fez a conta aqui, vai dar 1,5. Então, a maior eletronegatividade, a maior diferença de eletronegatividade. Entre enxofre e oxigênio. Enxofre, vamos ver quem é ele, ó. O enxofre, número atômico 16. Aqui tá o 16. A eletronegatividade do 16 é 2,5. Então, 2,5 para o enxofre. O oxigênio, vamos procurar ele, até agora a gente não fez. O oxigênio tem o número atômico 8. O oxigênio tem uma eletronegatividade 3,5. Então, fazendo a diferença, ó, deu 1. O P com H, vamos fazer a conta aqui. O P, que é o fósforo, tem o número atômico 15. E a eletronegatividade dele aqui, ó, bem perto do 2,1. E praticamente igual, ó, você tá com essa prova impressa, ó, você vai enxergar que o fósforo e o hidrogênio tem praticamente a mesma eletronegatividade. Vou colocar 2,1 menos 2,1, deu 0. Só para completar, a gente já tem um gabarito, é esse mesmo gabarito. E aí, entre P e Cl, o P, a gente procurei aqui, o P é 15. Aqui a gente acabou de pegar o P. O cloro 17 tá aqui, ó. A dele é 3. A diferença deu 0,4. Então, a pergunta é, quem tem ligação ainda menos reativa, quer dizer que é menor ainda a diferença de eletronegatividade. E lembra que uma ligação é polar quando os átomos que compartilham elétrons têm diferença de eletronegatividade. Nessa questão, você pode fazer o cálculo de quanto é a eletronegatividade. E lembra que a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair para ele um elétron compartilhado. Então, essa tendência foi medida e o flúor é de maior eletronegatividade, como está indicado nessa tabela. Espero que essa revisão tenha sido útil para vocês. Se aparecer qualquer coisa, você dá conta de fazer. E a nossa questão número 12, que é agora sim a última questão. Uma questão que tem um pouco de orgânica e tem um tema que sempre é importante do aluno saber. 2023 foi perguntado, foi anunciado. O odor característico de peixes deve-se à metilamina, está aí representada. Esse odor pode ser minimizado lavando-se o peixe, por exemplo, com suco de limão. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura de um dos produtos dessa reação do tipo ácido-base. A gente vai começar desenhando a metilamina. Metilamina tem um carbono ligado no nitrogênio. Esse carbono são 3 hidrogênios, então estou aqui representando. E o nitrogênio tem 2 hidrogênios, está aqui perfeitinho. Acontece que o meu aluno tem que saber que as aminas são básicas, e isso sempre aparece em alguma prova. E o nitrogênio tem um par de elétrons não compartilhado aqui sobrando. Esse par de elétrons vai servir para ser cedido, segundo o conceito de Lewis, para um H+, que veio de um ácido. Então, esse H+, que eu acabei de desenhar, ele veio de um ácido. Ácidos liberam H+, lembra? E vai acoplar nesse par de elétrons aí. Por isso as aminas são básicas, porque elas recebem H+, ou porque elas cedem par de elétrons. Depende do conceito que você quer. E a questão quer que você encontre quem que é essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui utiliza o par de elétrons, o que deixa a alternativa A errada, assim como a B. A alternativa C observa o carbono com seus 3 hidrogênios, nitrogênio com 3 hidrogênios e uma carga positiva, o gabarito é a alternativa C. Mas vamos encontrar o defeito de todas as outras. Olha, na alternativa D está muito parecida, mas está faltando a carga indicativa de que tem um H+, que veio de um ácido, né? Então, faltou isso aqui. E por fim, nessa alternativa, está faltando o par de elétrons indicado, né? Então,
essa também está errada, ficando a alternativa D, ficando a alternativa C. Espero que você tenha gostado de fazer uma revisão assim, com tantas questões num único vídeo. Vou tentar deixar o vídeo mais curto possível, com o máximo de informação possível. Eu espero que você faça uma ótima prova da FUVEST e de todos os vestibulares que você está enfrentando. Esse vídeo fica por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!